chuvas mais volumosas nos últimos dias. Então, essa condição deve persistir nos próximos dias, e aí, como previsão, eu coloquei mais em termos de previsão subsazonal. A gente pode ver no próximo slide como vai se comportar a anomalia de precipitação nas próximas semanas. Nessa primeira e segunda semana, nesse mapa à esquerda, a gente observa aí desde o dia 24 até o dia 30 de janeiro. Então, toda essa parte azul nos informa que a anomalia de precipitação será positiva, ou seja, que choverá mais do que é esperado para essa época do ano, em toda a bacia. É isso que esse mapa está nos informando. Nesse segundo mapa, que seria para a segunda semana, que vai do dia 31 de janeiro até o dia 6 de fevereiro, também apresenta chuvas próximo da normalidade ou acima, que seria esses tons em azul, seria o que é esperado, né? Anomalias de precipitação positivas, ou seja, que choverá acima do que é esperado para essa época do ano. Nas 2 últimas semanas, embora esteja ainda um pouco mais distante, a gente pode ver no próximo slide que isso não muda muito. As anomalias esperadas até o dia 20 de fevereiro, que seria nessa quarta semana, mostra aí chuvas acima do normal, né? Anomalias positivas de precipitação. Então, esse é o padrão que é esperado para as próximas semanas, que chova bem na bacia. E aí, eu mostro também nos próximos slides a previsão, pode passar, por favor, a previsão climática sazonal. Essa previsão é feita em conjunto com o CPTEC e MET-FUNSEMI, ela foi feita realizada na última quarta-feira. E aqui a gente tem que, para o próximo trimestre, fevereiro, março e abril, o que é esperado em termos de temperatura e precipitação para esse trimestre. No mapa à esquerda seria a temperatura, onde a gente observa que a maior probabilidade é que a temperatura fique próximo da normalidade e alguns pontos acima, né? Seria essas cores em amarelo e vermelho. Já com relação à precipitação, seria essa área em branco, em toda a bacia, a chuva estaria aí dentro da normalidade. A maior probabilidade é que fique dentro do que é esperado mesmo para essa época do ano. E como última informação que a gente gosta de mostrar é um gráfico aqui do INPE, onde mostra, no próximo slide pode passar, por favor, a evolução da chuva sobre a bacia desde outubro de 2022 até todo o ano de 2023, né? E a previsão que seria a partir desse ano, de janeiro, fevereiro, março, indo até maio de 2024. Então, toda essa parte azul do mapa, desse mapa superior, nos informa o que foi observado e o vermelho, o que é previsto. Então, a gente observa que praticamente durante todo o ano de 2023, a chuva esteve abaixo da climatologia sobre a bacia. Com exceção de julho, que teve ali próximo da climatologia, bem pouquinho acima, e agosto, que choveu um pouco mais do que era esperado. A partir de setembro, então, até dezembro, a chuva observada sobre a bacia esteve abaixo da climatologia, e com relação à previsão, que seria essas barrinhas vermelhas, a gente observa que a previsão para janeiro, fevereiro, março, a chuva prevista sobre a bacia estaria acima da climatologia. Nessas barrinhas embaixo, a gente mostra apenas as anomalias. Em azul seria anomalias positivas, anomalias negativas são o que é mostrado em vermelho. Como eu falei, praticamente todo o ano de 2023 com chuvas abaixo do que foi esperado, com exceção de agosto, que teve um pouco aí acima da climatologia. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço a oportunidade e passo para o próximo colega. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Marília. Então, nós viemos de um período de baixas precipitações, né, precipitações abaixo da média, e você está colocando que nesse próximo momento nós teremos alguma coisa acima da média, né? Então, acho que é importante. Eu pediria a todos que fechem suas câmeras para melhor compreensão de todos. Então, vou pedir agora, então, ao colega do CEMADEM,
Marcelo, se puder fazer sua apresentação nesse momento. Marcelo, por favor. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, colegas. Eu vou complementar o material da Marília, mas também a minha apresentação vai ser bastante focada e enxuta. Vou tirar minha câmera, vou mostrar a precipitação em diferentes períodos para ir mais ou menos posicionando como é que está a situação. A primeira figura é a situação de mais curto prazo, né? Acho que o que nos trouxe a esta reunião são as chuvas abundantes dos últimos dias. Então, nessa figura nós temos o contorno da bacia e a melhor informação observada disponível, que é a partir das redes telemétricas da ANA/CPRM, do CEMADEM e do INMED. Então, nós temos aí, os números indicam um acumulado nas últimas 96 horas, e nós temos valores bastante abundantes, talvez não dá para ver os números, mas na parte oeste da bacia, oeste-noroeste, no município de Conceição do Mato Dentro, por exemplo, nós temos acumulados superiores a 250 milímetros, isso 96 horas. Também na parte central da bacia, na região de Caratinga, também volumes de quase 300 milímetros. Já na parte mais baixa, os volumes são um pouco menores. Bom, e como a Marília falou, está chovendo no momento também na bacia. Então, isso é o que nós temos nas últimas 96 horas. Só para informar, na próxima figura nós temos os alertas que estão vigentes neste momento para inundação. O único alerta que nós temos, e é de nível alto, é para o município de Governador Valadares. Aí o rio está muito prestes a transbordar, ou inclusive já transbordado, e o pessoal está, digamos, basicamente preocupado com essa região. Nós temos apenas esse município nessa região monitorado, tem outros municípios, acho que a CPRM talvez pode mostrar com mais detalhe, que estão em situação próxima do transbordamento, mas não são municípios monitorados. Então, do ponto de vista estritamente hidrológico, neste momento nós temos apenas o município de Governador Valadares, com a alerta de nível alto, ou seja, é provável que esse transbordamento se concretize, e a preocupação maior de cara aos próximos dias é da região de Governador Valadares para a parte baixa, a Jussante, embora aqui o pessoal da hidrologia, que trabalha tanto com a previsão meteorológica quanto a situação hidrológica, está falando que não há uma grande preocupação para a parte mais baixa da bacia, mas de novo o pessoal da CPRM pode confirmar isso. E do ponto de vista dos movimentos de massa, deslizamentos de terra, na próxima figura nós temos quais são os municípios que estão em situação de alerta. Aqui tem mais municípios em condição de alerta, só que são alertas de nível amarelo, ou seja, onde a gente não descarta processos geodinâmicos, existe a possibilidade, mas não uma alta probabilidade. Então, esse é o curto prazo, né? Se a gente vê um período mais longo, como a Marília mostrou, vou mostrar um período diferente. Na próxima figura, nós temos a situação observada nos últimos 60 dias. Então, na figura da esquerda, nós temos o total acumulado nos últimos 2 meses, desde 26 de novembro até ontem. E na figura da direita, essa anomalia. Então, vejam como a bacia estava até esta situação em condições de chuva bem abaixo da média. Nós tivemos uma primeira parte da estação chuvosa bem seca na bacia do Rio Doce, mas agora apareceu este evento de mais curto prazo. A figura seguinte, que é do INPE, que eu sempre gosto de mostrar, acho que é bem eloquente. E nós temos as barras azuis, né, com a chuva dos últimos 24 meses. Se a gente vê na parte da direita, por exemplo, outubro, que é o mês onde começa em tese o período chuvoso, nós tivemos chuvas bem abaixo da média. E depois, na sequência, novembro e dezembro, choveu muito abaixo da média, muito mesmo, basicamente 1/3 da chuva que corresponde ao mês, a média histórica. Para janeiro, o gráfico está atualizado até o dia 24, ou seja, está faltando uma boa precipitação observada nos dias 25 e 26. Até o dia 24, nós temos 150 milímetros acumulados na bacia como um todo. A média é 221, está faltando 70 milímetros do dia 24 em diante.
talvez esse volume já tenha se observado, mas se nós olharmos o total acumulado desde 1º de outubro, desde início do ano hidrológico, vejam que nós temos 368 milímetros, quando a média histórica, outubro-janeiro, é 768, ou seja, nós temos menos da metade da chuva observada no período outubro até agora, ou seja, menos da metade da média histórica, né, de 1º de outubro até agora. Bom, esse é só, digamos, um diagnóstico. Se trata de um período agora de chuvas muito abundantes, no contexto geral de uma estação chuvosa muito abaixo da média. Bom, a próxima figura, que é a imagem de satélite, a Marília comentou, né? De fato, nós temos o que chamamos uma situação de bloqueio sobre o Oceano Atlântico, ou seja, a atmosfera fica estacionada numa determinada situação. Ela comentou, né, sobre a formação da zona de convergência. Então, essa zona de convergência, pelo fato de estar associada a um bloqueio, é uma zona de convergência que tem uma duração relativamente longa. Ela está atuando já há alguns dias e tem previsão de continuar também mais alguns dias, pelo menos até o final do fim de semana. Depois, haverá um certo resquício ainda dessa zona de convergência, ela irá entrar em estado de enfraquecimento, mas ainda devemos ter chuvas pela frente. Então, eu vou mostrar a previsão de outro modelo, do modelo GFS, e na próxima figura nós temos a previsão para os próximos 7 dias. Então, na parte da esquerda, nós temos os volumes previstos, aí tons de azul indicam chuvas mais volumosas, e vemos que boa parte de Minas, Espírito Santo e da Bahia vão ter volumes de chuva previstos bem elevados. Na figura da direita, nós temos a comparação da chuva prevista com a média da época, e o que aparece em azul indica chuvas acima da média. Então, portanto, dá para ver aí região do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, com previsão de chuvas acima da média para os próximos 7 dias. Mas temos um detalhamento na próxima figura, né, especificamente para a bacia. Então, na parte da esquerda, nós temos o recorte, um pouco simplificado, talvez, da bacia. E vemos que nos próximos 7 dias, nós temos chuva prevista para toda a bacia, né, todo o âmbito da bacia, com volumes que, em princípio, seriam maiores na parte noroeste da bacia. E a figura da direita é a previsão quantitativa, que na verdade tem mais um valor qualitativo do que quantitativo, no sentido de estar comparando a chuva prevista com a média. Então, o gráfico tem na parte de baixo os dias, né, partindo de hoje. A linha azul é a média histórica e a linha preta é a previsão do modelo para o próximo dia. É uma previsão feita com uma média de 30 previsões individuais, que são as linhas finas de cores. A média dessas previsões é a que tem a maior chance de acertar. E, por exemplo, para uma semana está indicando aí na faixa de 70 milímetros, aquele número 71, estou arredondando. E o importante é que esse valor representa um acumulado acima da média. Então, nós temos previsão de chuvas acima da média na bacia na primeira semana, com um certo detalhe. Vejam que a previsão parte do zero, né? Os primeiros 3 dias, elas devem ter acumulados maiores. Aí já supera aquele 42, né? A previsão para os próximos 3 dias. Podemos dizer 2 dias e meio, porque essa previsão tem como ponto de partida ontem, às 9 da noite. Então, seriam próximos 2 dias e meio, até final do domingo. Nós teríamos as chuvas mais abundantes, já ultrapassando a média da época. E depois, vejam que a curva preta, ela basicamente sobe paralela à linha azul, ou seja, os próximos 3 dias seriam os mais chuvosos, e dali em diante continua chovendo, com valores que estariam dentro da média do período. Então, esta é a primeira semana. Na próxima figura, nós temos a situação prevista por este modelo para a segunda semana. Temos novamente previsões de chuva, talvez um pouco menos abundante, mas um pouco mais para o sul. Essa Zacas, ela vai
desconfigurar e a chuva vai voltar um pouco mais em direção ao centro da região sudeste, mais no centro-sul de Minas Gerais. E olhando a figura da direita, nós temos, de fato, então, para a segunda semana, alguma coisa dentro da média ou talvez ligeiramente acima da média, e aqui há uma coincidência com a previsão que a Marília mostrou. Para a segunda e terceira semana, nós utilizamos dois modelos. Perdão, essa aqui é a junção da previsão para os próximos 14 dias, né, próximas 2 semanas, que mostra chuvas acima da média, na figura da direita, muito por conta, especialmente, da primeira semana, dos próximos 7 dias, e em particular dos próximos 3 dias. Agora sim, a previsão para um período um pouco mais estendido, terceira e quarta semana. Aqui usamos o modelo CFS, na parte da direita, semana do 9 ao 15, na parte de fevereiro, na parte da direita, 16 a 22 de fevereiro, e aqui, novamente, uma coincidência com o modelo do INPE, no sentido de estar apontando chuvas de normal para cima do normal, como se talvez pudéssemos ter lá em meados de fevereiro uma situação novamente parecida à que nós tivemos esta semana, embora talvez com uma intensidade um pouco menor. E a próxima figura mostra um terceiro modelo do centro europeu. Aqui estende mais um pouquinho a previsão até o dia 26 de fevereiro, né? Ou seja, praticamente esgotando o mês de fevereiro na parte da direita. E novamente aparece uma certa coincidência, né? A bacia do Rio Doce estaria basicamente dentro da área mais verde. Claro que esses modelos, eles não têm a precisão necessária para delimitar essa área de fronteira entre a parte mais verde, mais chuvosa e a normal, com suficiente precisão com este nível de antecedência. Mas, em princípio, nós temos uma previsão de chuvas acima da média, e isto, então, significa que temos já 3 modelos indicando a possibilidade desse cenário. O modelo do INPE, o modelo CFS e o modelo do Centro Europeu. Então, tendo uma coincidência entre modelos, diria que essa previsão já passa a ter uma confiabilidade maior. E de cara mais para o futuro mais distante, pensando no trimestre fevereiro, março, abril, na próxima figura nós temos aquele conjunto de modelos de diferentes centros mundiais, e lembrando que a bacia do Rio Doce ele faz parte da região sudeste, onde é bem difícil fazer previsão de longo prazo, não há muito sinal do El Niño, La Niña, ou seja, não há muito sinal da temperatura do Oceano Pacífico. Assim, marginalmente, podemos considerar a bacia do Rio Doce uma bacia de transição entre o que seria o regime de chuvas do sudeste e do nordeste. Ela está estritamente, claramente, na região sudeste, mas, às vezes, ele tende a se comportar um pouco como região nordeste. E o que dá para ver nesse conjunto de mapas é que não há um consenso sobre o comportamento da chuva na bacia do Rio Doce. Tem alguns modelos que indicam uma condição de chuva acima da média, como, por exemplo, o de cima direita, modelo japonês, e tem outros que indicam uma condição de chuva mais de normal para baixo, ou até de falta de confiabilidade. Bom, para encerrar a minha apresentação, na próxima figura nós temos uma junção de vários modelos que está concentrada nessas figuras. Figura da esquerda, todos os modelos associados ao Centro Europeu, figura anterior. Na parte do centro, todos os modelos associados à Organização Meteorológica Mundial, entre eles o modelo do INPE, e à da direita, todos os modelos americanos. Assim, de novo, há bastante dificuldade de estabelecer uma previsão com confiabilidade, mas há uma certa indicação de que a chuva no próximo trimestre poderia ser de normal para cima do normal. O modelo do INPE indicava normal. Aqui, estes modelos parecem indicar mais de normal para cima do normal. O que, pelo menos, parece, juntando a previsão do INPE com esta, é que não teremos uma continuidade da situação que nós tivemos na primeira parte da estação chuvosa, de ter chuvas sistematicamente abaixo da média. Parece que o cenário estaria mudando. Talvez isso possa ter relação com decaimento muito rápido do fenômeno do El Niño,
talvez alguma contribuição do Oceano Atlântico, que está mais quente do que o normal. E aqui vou colocar talvez um pouco a minha opinião pessoal, e lembrando que esta previsão que eu estou mostrando aqui não é previsão oficial, a gente não divulga essa previsão para fora, só utilizamos para estes âmbitos de discussão técnica, mas o que eu acho que episódios como o que estamos tendo agora esta semana, eles podem talvez se repetir no futuro, ou seja, não é uma situação de chuva sistematicamente acima da média, sino que nós podemos ter alguns episódios esporádicos de chuva bastante abundante, como nós tivemos agora, ou seja, de alguma forma uma certa irregularidade entre períodos mais chuvosos e mais secos, mas já não mais períodos de chuva sistematicamente abaixo da média, como nós tivemos. Bom, isso que eu tinha para falar. Agradeço, fico à disposição. Ok, Marcelo, pela complementação. Bom, então, mostrado as chuvas que estão previstas e que aconteceram, eu vou chamar então o CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e na sequência nós podemos abrir alguma discussão sobre o assunto. Então, Bernardo, se você pudesse fazer a apresentação. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Só um momentinho que eu estou colocando aqui, tá? Ok. Já está abrindo. Isso, pode passar, tá, por favor. Pessoal, meu nome é Bernardo, eu sou pesquisador aqui do Serviço Geológico do Brasil e sou responsável pela operação do sistema de alerta hidrológico da Bacia do Rio Doce. O foco, pode passar, por favor, o foco do nosso sistema de alerta é prever vazões e cotas, né, para alertar os municípios quanto ao risco de inundação. A gente não trabalha com as previsões de chuva, mas a gente trabalha usando as previsões feitas pelos órgãos, né, os órgãos oficiais, né, como o INEMET, o CEMADEM, o INPE, e eu tomei a liberdade também de usar uma figura do INEMET para tentar falar um pouco do que aconteceu, né, como que está ocorrendo esse evento de cheia na bacia, esse evento atual. Até domingo, né, segunda-feira, a previsão que a gente tinha era de chuva regular na bacia, e chuvas de grandes volumes estavam previstas para ocorrer no sul da Bahia. Só que no final do dia, no dia 22, segunda-feira, a zona de convergência, que eu usei esse mapa do INEMET para mostrar para vocês, está marcado de amarelo, se estabeleceu bem em cima da bacia do Rio Doce. Pode passar, por favor. E com o estabelecimento, mudou completamente essa previsão que a gente estava trabalhando. E a gente teve uma chuva intensa, né, com grande volume em Valadares na segunda-feira. Foi uma chuva que ocorreu vários danos com relação ao risco geológico, ao risco de alagamento, mas em questão da inundação do Rio Doce, como foi uma chuva pontual, e nos últimos meses, como nossos colegas apresentaram, a gente teve chuva abaixo da média, os níveis dos nossos rios estavam níveis similares ao período de vazante, período de recessão. Então, a gente não teve tanto impacto a nível do rio para causar uma inundação. Só que essa situação ela se propagou para o restante da bacia. Pode passar, por favor. E no dia seguinte, do dia 23 para o 24, nós tivemos chuvas intensas em vários pontos da bacia. Na região de Conceição do Mato Dentro, de Dom Joaquim, o pluviômetro do CEMADEM chegou a registrar 215 milímetros, sendo que foi uma chuva de 147 milímetros que aconteceu entre 1 e 2 horas da manhã. Em 2 horas foi um volume muito grande de chuva. Na bacia do Rio Piracicaba, também a gente teve grande volume de chuva. A nossa estação, em Nova Era, registrou 71 milímetros nesse dia. E no Piranga também ocorreu o mesmo evento. A gente teve um registro de chuva de 91 milímetros no Rio Piranga. Pode passar, por favor. Então, no geral, né, nesses últimos 5 dias, quando começou essas chuvas na bacia, a gente teve um acumulado aí de 51 milímetros, né? Para a área da bacia, a gente tem isso como um grande volume, né? Que traz esse impacto aí que a gente está vendo agora, né? Essa propagação da onda de cheia. Pode passar, por favor.
E aqui eu trouxe um hidrograma só para vocês entenderem o que está acontecendo. Essa linha verde, mais escura que está acima, é o hidrograma, né? São as vazões com relação ao tempo em Valadares. No dia 23, a gente teve esse pico, no dia 23, que foi a chuva que ocorreu em Valadares. E como a gente estava com as cotas muito baixas, a níveis de recessão, rapidamente o rio já voltou para o nível que ele estava anteriormente. Só que no dia 24, começou as chuvas no restante das bacias, né? A montante de Valadares. Então, a linha roxa, essa mais baixa aí, que seria o rio Piranga, um dos formadores da bacia do Rio Doce, ele teve esse pico em Ponte Nova, choveu muito na região de Ponte Nova, de Brecha, né, de Piranga, região de Viçosa. Então, a gente teve esse pico que foi se propagando para a bacia, que ocorreu próximo do pico que aconteceu também dessa linha rosa, foi um pico mais suave, mas que seria a estação de Nova Era no Rio Piracicaba. E essas duas vazões com a contribuição da área gerou essa vazão que tem a linha vermelha, que seria o Belo Oriente, que é a vazão que entra ali na usina de Baguari, que está montante de Valadares, que vai resultar nas cotas e nas vazões que estão passando em Valadares hoje, tá? E no Santo Antônio, a chuva na região de Conceição, de Dom Joaquim, também aconteceu nesse mesmo período, nesse dia 24, mesmo período de Ponte Nova e de Nova Era. Só que a gente tem um ponto de monitoramento mais ajusante, bem próximo já do Rio Doce, que está representado aí pela linha vermelha, tá? Então, esse pico, ele coincidiu, esse pico do Santo Antônio, de chegar em Baguari, ali na hidrelétrica, ele coincidiu com o pico também do Rio Doce, a montanha de Valadares, que é a estação de Belo Oriente, essa amarela. Então, a soma dessas duas vazões está resultando hoje no que tem esse pico muito elevado aí, que é a vazão em Valadares, tá? Então, foi isso que aconteceu. A gente teve essas chuvas na cabeceira e coincidiu o pico desse escoamento, dessas vazões, de se encontrarem bem em Valadares. Só que, no momento atual, a gente já está com as vazões, né, a montante diminuindo, tá? O rio Santo Antônio já está descendo, o Doce do mesmo jeito, o Piranga ele está num nível estável ainda, mas a tendência é que Valadares continue numa cota próxima à inundação, pelo menos durante esse dia, para depois começar a diminuir, tá? A cota. Pode passar, por favor? E aqui mais detalhados os eventos que aconteceu em cada ponto de monitoramento, tá? Esse é o boletim mais atual que a gente tem, que a gente envia aí por e-mail das instituições e divulga no nosso site também, para informar a população. Em Ponte Nova teve esse pico dia 24, agora a cota continua subindo, mas subindo gradualmente, e a tendência é manter estável pelo menos para o próximo dia. E as previsões que a gente faz, elas são previsões baseadas na propagação da vazão do rio, então são previsões muito curtas, tá? Quando eu falo para você que a tendência é manter estável ou começar a diminuir, eu estou pensando no horizonte muito curto, de um dia, no máximo 2, tá? Em Mário de Carvalho, no Rio Piracicaba, também já está estável, com tendência já a diminuir. Pode passar, por favor. Em Belo Oriente também, né, que é a vazão que entra ali pelo Rio Doce, na usina de Baguari, também já começou a diminuir, junto com o NAC Velho, que é no Rio Santo Antônio também, na Foz do Santo Antônio, então por isso que vai diminuir o nível em Valadares. Pode passar, por favor. Valadares, a gente tem a previsão do nível ficar oscilando aí perto da cota de inundação de 360 centímetros, só que Baguari, da vazão defluente, já começou a diminuir, então a gente, no período da noite, a gente deve ver a cota diminuindo. E a propagação da onda continua, né? A jusante de Valadares. O próximo ponto é Tumiritinga, então Tumiritinga está subindo ainda, tá? Ele deve permanecer subindo ao longo do dia. Pode passar, por favor. Colatina também deve permanecer subindo, só que Colatina, pela situação da cidade, a cota de inundação, essa vazão não é suficiente para ter um risco para o município. E Linhares hoje entrou já na cota de alerta, e é bem possível que ao longo do dia, aí, no período da noite, ela já alcance a cota de inundação a se estabilizar também. Mas aí a gente vai emitir nos boletins ao longo do dia também, vamos emitir mais 1 ou 2 hoje, para a gente tendo uma previsão mais ajustada do que vai acontecer em Linhares, tá bom? Pode passar. Por favor. E essas previsões que eu estava mostrando para vocês, é isso, né? Que eu falei, é vazão. Então, assim, ela num curto espaço de tempo. Só que a gente, pelo que a gente vê as apresentações, né, as chuvas elas são incertas e tem uma incerteza muito grande, né? Não é que são incertas, tem uma incerteza muito grande, ainda mais com a atuação da zona de convergência.
a gente tem previsões de chuva que podem ocorrer a qualquer hora do dia e em grande volume, né, em qualquer área da bacia. Então, as previsões para o próximo dia são de recessão, né, de diminuir o nível do rio em alguns pontos, mas como os níveis estão elevados agora, conforme for a chuva, a gente pode sim entrar em uma condição de alerta ou inundação. Então, a gente tem que permanecer em alerta nesses pontos de monitoramento. E pensando numa previsão um pouco mais longa, que essa também é uma previsão que não é oficial, a gente não divulga ela, né, nos nossos boletins, mas a gente tem ela a título de planejamento, escala de trabalho e também para tentar prever o que pode acontecer na bacia, nós usamos o modelo chuva-vazão. Esse é um modelo para Governador Valadares, tá? A gente usa 20 modelos diferentes, né, em círculos diferentes do modelo GFS, e que vai me dar um retorno de vazão diferente ali para cada previsão. E hoje a previsão é que a gente continue mesmo baixando o nível, né? Isso numa mediana. Mas se acontecer uma dessas chuvas que estão aí marcadas de verde mais clara, né, se ocorrer essa chuva que está dentro dessa previsão também, a gente pode entrar em inundação. Então, assim, a gente está com essa previsão de hoje para amanhã, o nível manter estável e começar a baixar, mas ao longo dos próximos 14 dias, conforme for as chuvas caírem na bacia, a gente pode sim voltar a uma situação de alerta ou inundação para Valadares. Pode passar, por favor. E a questão de Colatina com as chuvas previstas hoje também, né? Isso foi processado hoje. Então, com as previsões de hoje, a gente já não teria risco. As vazões que estão sendo geradas com as chuvas previstas para a bacia estão abaixo da cota de atenção para Colatina. Pode passar, por favor. Pessoal, o que eu tinha para apresentar é isso. Aí estão os nossos contatos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E eu estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida. Obrigado. Ok, muito obrigado, Bernardo. Bom, você colocou que vocês já emitiram, hoje mesmo vocês já emitiram pelo menos 2 ou 3 boletins, né? Então, Sim. vocês estão em constante atenção. O que eu coloco sempre é que todos fiquem atentos e alertas. O que nós estamos trazendo aqui é a melhor informação disponível que se tem. Quer dizer, tem um alerta de chuvas continuadas ainda, né? E vocês atentos. Então, esse é um ponto fundamental na discussão. Eu vou chamar a última apresentação antes de abrirmos para comentários e debates com todos. Então, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, vai colocar as questões ligadas à operação das usinas. Leonardo, por favor. Bem, doutor Joaquim, boa tarde a todos e a todas. Leonardo, para quem não me conhece, sou engenheiro aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, da Diretoria de Operações do ONS. Vou fazer a apresentação, mostrar um pouquinho de como está a operação das usinas lá na Bacia do Rio Doce e mostrar um pouquinho do que a gente está esperando como panorama hidrológico, tá bom? Pode passar. Essa é a nossa breve agenda, a gente traz então a contextualização ali, mostrando as usinas dentro da bacia, o acompanhamento da operação das usinas e, por fim, a gente traz as condições hidrológicas e um pouco do que está sendo observado e o que está sendo previsto. Pode passar. Pode passar, contextualização, mostrando então um pouco do arranjo das usinas dentro da bacia. Esse azul principal a gente tem o Rio Doce, né, como rio principal da bacia. Então lá, montante do Rio Doce, a gente tem a usina de Candonga. No eixo também, logo o afluente à esquerda, o rio Piracicaba, a gente tem 2 usinas, Guilherme Amorim, Sá Carvalho. Depois, no outro afluente importante, o Rio Santo Antônio, a gente tem a usina de Salto Grande e a usina de Porto Estrela. Já no Rio Doce, já jusante dessas afluentes, a gente tem a usina de Baguari. Já na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a gente encontra a usina de Aimorés e depois, por último, a gente tem a usina de Mascarenhas. Pode passar. A gente traz aqui, de novo, aquele esquema das usinas, agora um diagrama para simplificar, mostrando cada o volume e o armazenamento que essas usinas possuem nos seus reservatórios, né? É importante ressaltar que essas usinas dentro da bacia do Rio Doce são usinas com operação a fio d'água. O que significa isso? Essa operação a fio d'água é o que chega nessa usina, está saindo, né? O que está chegando de afluência, de vazão que está chegando até a usina, é mais ou menos, da mesma ordem de grandeza do que está saindo. Então, são usinas que não têm poder de regularização. Trabalham ali mais ou menos com a regularização diária, pequenas regularizações, então ele não tem poder de acumular
água. Então, nesse momento, tanto para seca quanto para cheia, não se tem tanto poder de regulação, então não há um controle, nem para seca, nem para cheia, né? Dessas usinas, a gente tem como destaque aí uma PCH que está lá montante no Rio Santa Bárbara, com 54 hectômetros cúbicos. Ou seja, de todas as usinas que a gente tem que são despachadas pela ONS, o volume do reservatório é menor do que a PCH, que não é despachada pela ONS, né? Depois, como destaque aí dessas usinas, a gente tem a usina de Salto Grande, com um volume ali de 47 hectômetros cúbicos. Então, a gente vê que as usinas dentro da bacia do Rio Doce não têm poder de regularização. Pode passar. Mostrar um pouquinho agora do acompanhamento. Eu vou começar lá pode passar, pelo rio a montante, começando com Salto Grande. Salto Grande, a gente vê que a linha azul e a vermelha. A azul é a afluência, o que está chegando ao reservatório, e a defluência é o que está saindo desse reservatório. Quando eu digo que elas têm um comportamento a fio d'água, operação fio d'água, a gente vê que a cor azul e a vermelha quase se confundem nos gráficos, né? Então, a gente praticamente de dezembro a janeiro, a gente teve esses aumentos dessas afluências, né? Ali bem na transição, bem no iniciozinho do ano, se não me engano, no dia 2, a gente teve um aumento dessas afluências, chegando, superando os 600 metros cúbicos, depois cai as afluências, e agora a gente tem uma afluência chegando, já superando o último evento, superando os 600 metros cúbicos, como a gente vê em Salto Grande. Porto Estrela também está lá a montante na bacia. A gente vê um comportamento muito semelhante, praticamente o ano todo de 2023 com vazões abaixo de 100 metros cúbicos por segundo. E aí, a partir de dezembro, com o aumento das precipitações, a gente vê um pequeno hidrograma, um aumento ali que ultrapassou os 600 metros cúbicos. E atualmente a gente está nesse evento onde as vazões ontem, no dia 25, fechou o dia lá na UHE Porto Estrela, superando os 700 metros cúbicos de afluência, tá bom? E como é uma operação fio d'água, que está chegando, está saindo. Então, chegou os 700, está saindo esses 700 da usina de Porto Estrela. Pode passar. Agora, para Candonga, né, essas usinas já estão, de fato, na calha do Rio Doce, Candonga lá, a montante do Rio Doce, e a Aimorés já ali no trecho mais intermediário, entre a divisa dos estados. Então, muito semelhante, Candonga praticamente o ano todo de 2023 com poucas oscilações. Outubro a gente vê um pequeno pico e depois, de novo, na transição de 2023 para 2024, há um aumento das afluências. E agora, nesse evento, a gente vê que aumentou, as afluências de fato aumentaram, elas ultrapassaram os 350 metros cúbicos por segundo, mas como o colega da CPRM já falou, para a própria cabeceira do Rio Doce, lá na usina hidrelétrica de Candongas, a gente já vê uma recessão, né? Já vê as vazões diminuindo. Então, de ontem para hoje, de 350, ontem já fechou o dia por volta de 300 metros cúbicos de afluência. A Aimorés, já no meio, lá na parte mais baixa da bacia, na transição entre os estados, a gente vê um comportamento muito semelhante ao Candonga, outubro também com aquela pequena ascensão, aquela subida ali que ultrapassou os 600 metros cúbicos. Dezembro, na transição, a gente vê aquele aumento, e o que a gente está vendo, o que a gente viu ontem, o que fechou o dia de ontem, foi a afluência em torno de 1.200 metros cúbicos por segundo, mas a gente vê que, comparando os demais, ainda há expectativa de subida nessa afluência. Então, hoje, é provável que ainda feche um pouquinho mais alto, né? Que a gente viu que, para todos os outros eventos, o evento de dezembro foi menor do que o atual, e a gente está vendo para a Aimorés que o evento de dezembro ainda está maior do que o atual. Então, dá a entender que ainda está chegando água até a usina de Aimorés, e a expectativa é ainda que continue subindo um pouco o nível, pelo menos a vazão que chegue a essa usina seja um pouco maior ainda hoje em comparação ao evento de dezembro e em comparação que fechou ontem, tá bom? Pode passar. Agora mostrando já a última hidrelétrica da Cascata, né, a hidrelétrica de Mascarenhas, já no final. De novo, muito semelhante ao comportamento que a gente vinha tendo nas demais. A transição ali de 2023 e 2024 houve um pico. Ontem fechou a vazão lá afluente à usina em torno de 1.500 metros cúbicos por segundo. Então, a expectativa ainda é que suba mais um pouquinho, hoje ainda fecha um pouco mais alto do que ontem. Pode passar. Agora, mostrando um pouquinho das condições hidrológicas observadas, podemos passar. Essa é a energia natural afluente, a gente pega a vazão afluente, transforma em energia, mas ela está diretamente associada à afluência, né, na bacia, o que está chegando de água. Então, a gente vê que em janeiro de 2023 a gente teve um momento em que
ENA, a energia natural fluente, foi superior à MLT. A MLT é esse tracejado que a gente está em 100% aí, seria a média de longo termo. Então, todo o ano passado, todo o ano de 2023, a gente só teve janeiro, fevereiro, ali a transição, onde a ENA foi superior à MLT, passou dos 100%. Praticamente todo ano veio por baixo, veio abaixo da MLT, e agora, o que a gente vem vendo, o valor de janeiro é um valor parcial ainda, não está fechado, mas a tendência de janeiro, ela está tendendo a subir com uma tendência a tocar a média, mas ainda longe de fato de tocar a média. O que a gente tem ainda é um valor abaixo da MLT para a bacia do Rio Doce como um todo. Podemos passar? Agora, eu vou mostrar um pouquinho do cenário do que a gente está vendo como previsão de vazão natural. A vazão natural é um pouquinho diferente da vazão que a gente observa no Rio, mas é algo que a gente usa aqui no INS para fazer as previsões no modelo. Mas a ideia aqui é a gente pegar a sinalização. Então, vamos começar lá com o Salto Grande, no Rio Santo Antônio, é o segundo afluente lá, segundo principal afluente lá da margem esquerda do Rio Doce. A gente pega, essa previsão vem do SMWF, a gente pega os 101 membros do SMWF, que é um modelo de previsão de precipitação. Esses 101 membros, esses 101 previsões são iguais probabilidade, então, dentre essas previsões, eles são iguais. Não há quem vai acontecer, quem tem probabilidade de acontecer mais do que o outro. Então, tem 101 membros com iguais probabilidades de ocorrência, a gente pega essa precipitação e joga essas 101 precipitações e joga no nosso modelo SMAP aqui dentro do ONS e tira, então, portanto, as vazões naturais. E aí divide nesse gráfico. Então, a gente dividiu 5%, a linha mais vermelhinha lá embaixo. Então, 5% das amostras passam lá embaixo, na linha vermelha, e na linha azul de cima. Então, 5%, 5%. Depois a gente pega 20%, joga ali no laranja, né? No laranja e no azul um pouquinho mais clarinho. E depois concentra os 50% nesse verde do meio. Então, os 50% das amostras estão nesse verde, 5%, 5%, 20%, 20% nos intermediários aí. Na linha tracejada, em vermelho, a gente tem a mediana. Então, de todos esses cenários, a gente tira uma mediana, que é o que geralmente a gente utiliza aqui para fazer alguns estudos, e também pega o pior cenário, que seria aquele tracejado em vermelho mais claro, né? Tem um vermelhinho mais claro ali, que seria o pior cenário de vazão. E o pontilhado seria a MLT. E o preto, a linha preta cheia, é o que tem sido observado até então. Então, o que a gente vê? Para Salto Grande, a gente vê uma subida repentina da vazão natural, né? A gente vê quase que íngreme a vazão natural subindo, que é o que a gente observou na bacia, praticamente. Ainda abaixo da MLT, você vê que a linha tracejada, pontilhada, ainda está acima da linha preta, mas ela está com essa tendência de subida. E o que a gente tem de cenário? Ainda é esperado, ainda se enxerga valores de precipitação, né? Então ainda está se enxergando precipitação, e uma tendência possível é que ainda se permaneça tendo uma precipitação, um aumento de vazões, mas quando a gente pega a mediana, a gente vê que já não é esperado para a usina de Santo Antônio valores maiores do que foram observados agora no Rio Santo Antônio, né? A usina de Salto Grande. Para o Rio Piracicaba, lá em Guilmar Amorim, é algo muito semelhante. A gente também vê a linha preta subindo praticamente vertical, né, no iniciozinho do gráfico. O cenário de mediana ainda aponta uma tendência de aumento, né? Então a gente vê que a mediana dos cenários que a gente tem ainda indica uma tendência de aumento, pelo menos para o Rio Piracicaba, mas depois dessa passagem, né, dessa pequena subida, praticamente a mediana cai, meio que converge com os demais cenários, diminuindo, sem vendo grandes aumentos de vazão, pelo menos lá para o Rio Piracicaba, para Guilmar Amorim. Pode passar? Mesma figura, né, que a gente viu agora para o Rio Doce, de fato. Lá em Candonga, a hidrelétrica mais a montante, na cabeceira do Rio Doce, a gente vê cenários, claro, 5%, 20%, que ainda indicam uma tendência de subida, ainda mostrando que é possível subir, mas quando a gente tira a mediana, a gente pega a mediana dos valores, teoricamente não há mais uma expectativa tão grande de subida, há uma tendência de estabilizar, só vai mostrar lá para a segunda semana, primeira semana de fevereiro, há um outro pico, e depois lá no final do mês, mas como está muito longe da data da previsão, há uma incerteza muito grande associada aos extremos, né? Quanto mais distante da data da previsão, maior a incerteza associada a essa previsão. Então, o que a gente vê para Candonga é que é esperado uma estabilização nessas vazões, né? Não é esperado uma continuidade nas subidas, quando a gente observa a mediana dos eventos, e depois um outro pico, possível pico ali em fevereiro ainda.
Para Mascarenhas já aponta, Mascarenhas já aponta um pouquinho diferente. Mascarenhas a gente vê que o que tem sido observado tem sido muito parecido com o que é o cenário da mediana, né? A mediana e o observado o verificado vem praticamente um colado no outro, utilizando o cenário de mediana como caminho, né? Como orientação, a gente ainda espera uma tendência de aumento nessas vazões, pelo menos para a hidrelétrica de Mascarenhas. Isso eu falei no gráfico de operação do reservatório. Ainda se espera um aumento, uma tendência de aumento nessas afluências, tocando a MLT, né, tocando a média, pelo menos quando se observa a mediana. Depois desse evento, não é esperado que as vazões continuem subindo, e a gente só vai encontrar valores de aumento, indicações de aumento de vazão, já no final do horizonte, que aí já não tem tanta confiabilidade nessa previsão. Pode passar. Era isso, doutor Joaquim. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado, Leonardo. Então, o que nós estamos vendo é que todos estão em atenção, né? O setor elétrico está em atenção. Depois eu vou dar a oportunidade para a empresa, não sei se a Aliança está aqui, para explicar que vai ter uma possibilidade de um pass-through, que é uma operação em Aimorés, de limpeza do reservatório, mas isso aí ao final. Eu agora pergunto aos representantes dos estados se querem fazer algum comentário e o próprio comitê de bacia. Então, quem quiser fazer, é só levantar a mão, que nós aqui passamos a palavra. Então, existe um mecanismo lá, o Paulo começou. Então, Paulo é o primeiro a poder se pronunciar. Diga a instituição e pode fazer os seus comentários. Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, trabalhei no Corpo de Bombeiros há 31 anos. Agora, depois de aposentado, fui convidado pelo prefeito da cidade de Linhares para estar à frente da Defesa Civil do município. Estou aí há pouco mais de 20 dias, então um pouco inexperiente ainda e já caí dentro desse furacão, né? Rio Doce a cheias e temporal dessas últimas 96 horas, mas vamos rompendo. Conta aí com o apoio dos senhores, né? Pelo que eu entendi pelo apresentador aí, quando falou das cidades, que ele falou de Valadares, Colatina e Linhares, pelo que eu entendi pela fala dele, a tendência é estar baixando em Valadares, e como eu estou na ponta aqui, eu ainda vou sofrer as cheias do Rio, mas provavelmente após 48 horas também começa a baixar aqui, é isso? Eu vou pedir à CPRM que esclareça para você. É Paulo, não é isso? Paulo, Isso. sim. Paulo, prazer. Seja bem-vindo para esse grupo, né? Paulo, eu enviei uma previsão agora de elevação de nível para Linhares, tá? Tem umas 2 horas, eu acho, que eu enviei. O nível aí começou a subir, teve muita chuva no Espírito Santo, e nas estações aí, nos afluentes da margem direita aí para o Baixo Doce, né? O Manhuaçu, Guandu. Então, assim, esse incremento de vazão todo que a gente teve, Linhares começou a subir antes mesmo dessa onda de cheia que está vindo das cabeceiras. Exato. Então, é possível, assim, a previsão que eu te dou, a de Linhares é curta, porque, igual eu te falei, o modelo de previsão nosso é propagação de vazão. Então, eu te dou uma previsão para Linhares de 12 horas de antecedência. Então, dentro das 12 horas, eu estou prevendo que o rio continue subindo. E eu vou atualizando essa previsão. A gente está enviando um boletim de 4 horas ou 5 em 5. Mas, de forma geral, a expectativa, isso não é um modelo, tá? Mas pelo que está acontecendo na bacia, pela experiência que a gente tem na bacia, a expectativa é que Linhares permaneça com as cotas elevadas por um período, tá? Um período mais longo. É o que acontece todo ano também, por estar na parte baixa da bacia. A bacia do Doce, ela funila, né? No final dela, para passar Linhares. Então, toda a água da bacia funila para passar por aí. Então, como a gente está com esse nível já elevando, e ainda vai vir a onda de cheia, que está passando por Valadares, é possível que vocês permaneçam com uma cota elevada por um período de tempo maior, tá? Agora, precisar o quanto essa cota vai chegar com essa antecedência, eu não consigo te precisar nesse momento, não. Você tem que acompanhar esses boletins. E aí eu te pergunto também, você está recebendo esses boletins? Se não tiver, entre em contato comigo para eu cadastrar seu e-mail, e você pode acessar direto no site também do SGB, tá? Procurando lá o SASS Doce, Sistema de Alerta do Doce, tá? Positivo. Só uma pergunta. Hoje a gente recebeu
como a gente está aqui em Linhares, na parte mais baixa, a gente está recebendo, bombardeando de vídeos aqui que Valadares a cheia na rua. Então, de fato, é verídico essa... Ô, Paulo, ontem o Major, o Adelson, que é responsável pela Defesa Civil de Valadares, entrou em contato com a gente, né, mandou uns vídeos para esclarecer. Tá tendo um vídeo, cara, um vídeo não, um áudio, distribuído nos grupos de WhatsApp, falando que a cheia nesse ano vai ser maior do que a de 97, que o Defesa Civil de Valadares ia fechar a ilha e tudo mais. Não, isso não é verídico, tá? A gente está desmentindo isso não é verídico, a gente não tem essa previsão. Valadares, os vídeos desses eventos de alagamento que aconteceu lá, provavelmente os vídeos atuais é da chuva de segunda-feira. Foi uma chuva muito intensa, então foi um problema de drenagem urbana, foram alagamentos em vários pontos, e não foi o Rio Doce, entendeu? Não foi a elevação do nível do Rio Doce que inundou a cidade, foram pontos de alagamento, de desmoronamento de barrancos, são esses riscos que tem com eventos de chuvas intensas, né? Então, isso não está acontecendo, e isso, por enquanto, não está previsto, né? O que a gente está prevendo nas chuvas, nos modelos aí de chuva-vazão também mais estendido, não é o que o nosso modelo está prevendo. Pelo que eu vi aqui também, o modelo que a ONS usa também não está prevendo isso, então isso é um boato que está tendo, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Eu só falar que aquela água que a gente viu lá não é água do Doce, é água de alagamentos ali, das chuvas, das enxurradas, então ela chega, ela desce também rápido. Obrigado aí pelo esclarecimento. Nada. Obrigado. Bom, então temos uma lista de pessoas que estão inscritas. Temos o Lucas. Lucas, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Joaquim. Representando aqui a CEMIG, que opera a usina de Aimorés, que proprietário é o consórcio Aliança, né? Mas a CEMIG é responsável pela operação. Em relação à manobra de pass-through, que foi comentada, né? Essa manobra que está prevista na outorga da usina, nas instruções de operação, tem como objetivo fazer uma migração dos sedimentos que estão ali depositados no reservatório, que é uma manobra que ocorre em vazões mais elevadas, justamente para a gente aproveitar essa cheia e tirar os sedimentos que estão depositados ali no começo do reservatório, próximo à cidade de Resplendor, e transportar esses sedimentos mais a jusante. Só que essa manobra ela é mais efetiva com vazões mais elevadas. A gente está vendo que para essa cheia agora, esse pico ele está sendo muito curto, né? A gente vai ter poucos dias com vazões elevadas e as vazões máximas ali que a gente está esperando são da ordem de 2.000, 2.200 metros cúbicos por segundo. Então, para esse evento agora de cheia, a CEMIG, né, em conjunto aí com o consórcio responsável pela operação da usina, Aliança Energia também, a gente deliberou que a gente não vai mobilizar para a realização do pass-through. Então, a operação da usina de Aimoré segue normal aí, sem nenhuma alteração prevista. Em relação a Valadares, não é só contribuindo também, a usina de Baguari, operada pela CEMIG, ela está com as vazões agora já em redução. Então, o pico de vazões que a gente teve ali na usina foi hoje, na parte da manhã, e o nível na cidade de Governador Valadares deve começar a cair aí nas próximas horas, como já foi dito também pela CPRM. Ok, muito obrigado, Lucas, pelos esclarecimentos que, como eu digo, aqui nós trazemos a melhor informação disponível, técnica, tá certo? E esse é o sentido dessa reunião de hoje. Temos o Pedro Lisboa, por favor, Pedro. Boa tarde, Lisboa, Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Ouro Preto. Eu só queria ter informação, foram muitas informações técnicas, né, muitos dados de modelos aí apresentados, 5 apresentações. Queria entender como transformar e transpor essas informações, qual a recomendação que os técnicos dão para transpor essas informações à população, né? São essas que estão ali sendo afetadas e essas que estão, como o companheiro aí colocou, estão divulgando vídeos depois da internet, então existe esse conflito da cheia do rio, do desastre, do impacto na população. Qual a recomendação seria para essas informações, transposição desses dados à população de uma maneira mais fácil a leitura dessas pessoas? Eu vou passar para duas instituições que emitem alertas e avisos, que são a CPRM
que faz o alerta, né? Que tem boletins que estão sendo feitos, pelo menos uns 4 boletins por dia, tá certo? Então, eu aconselho você se cadastrar no sistema da CPRM de receber esses boletins. E o segundo, a instituição é o Centro Nacional de Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que também emite alertas específicos. Então, meu conselho é você se aconselhar nessas duas instituições, né, que são as instituições nacionais que têm a melhor condição de fornecer informações para você, o CEMADEM e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, pode também complementar com alguma informação das suas usinas, mas é ficar atento às informações e tentar ver de fontes oficiais, tá? Esse é o ponto. Temos o Carlos Eduardo, que também está inscrito. Carlos Eduardo, por favor. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. A minha preocupação é o seguinte: sou o Carlos Eduardo, né? Eu sou da Secretaria de Estado de Saúde e Vigilância Ambiental. Nós temos uma jurisdição do município de Ponte Nova em torno de 30 municípios e estou, né, como presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. E eu gostaria de informação, porque até agora o Bernardo, da CPRM, eles deram informação da usina Candonga para baixo. É lógico que está muito próximo do município de Ponte Nova. Entendo que tem em torno de 350 metros cúbicos por segundo, isso 20 quilômetros do município de Ponte Nova. Mas nós precisaríamos de mais informação mais da nascente. Eu estou no município de Ponte Nova, mas a questão da nascente está em Ressaquinha. O Comitê do Piranga, nós temos 77 municípios. E Candonga já está jusante de Ponte Nova. Quer dizer, essas informações são muito importantes para os municípios ajusantes. E eu precisaria dessas informações antes de Candonga. Seria possível para o Bernardo da CPRM, por favor? E peço desculpa que estou sem câmera, tá? Ô, Carlos, o sistema de alerta, né, o daqui da CPRM, do DOCE, ele tem diversos pontos de monitoramento dentro da bacia. Se você acessar o site, você vai conseguir ver esses pontos de monitoramento e ver a variação do nível do rio. Agora, Ponte Nova é um dos municípios que a gente tem previsão, que a gente consegue prever com uma certa antecedência, 8 horas de antecedência, o nível que o rio vai chegar na cidade, tá? A gente já fez o levantamento aí das cotas de referência, qual que é a cota de inundação do município, e a gente se baseia aí pelas vazões não de Candonga, aí a gente usa as vazões de brecha, tá? Usina de brecha. Brecha agora está com uma vazão de 140 metros cúbicos por segundo. O boletim de hoje, ele está com a informação de Ponte Nova, tem um gráfico, a variação do nível aí, né, ele está subindo de forma gradual, mas já tendendo a estabilizar, até porque brecha já está baixando a vazão. E quando o nível do rio em Ponte Nova chegar numa cota que é a grande probabilidade de inundar o município, esses boletins que a gente emite aí de 4 horas, 5, conforme a necessidade, a gente vai colocar nesse boletim qual que é o nível que o rio vai chegar nas próximas 8 horas, tá? E a gente sempre vai atualizando esse boletim. Então, a informação para Ponte Nova a gente tem. Agora, com relação aos municípios mais a montante, a gente não consegue fazer a previsão de nível, a gente não temos modelo de previsão. E aí eu acho que você tem que ficar mais atento aos alertas do CEMADEM, que o CEMADEM te dá alerta de chuvas, né? Chuvas intensas é um problema, independente do nível do Rio Doce, é um problema para qualquer município, questão dos outros riscos, né? Dos riscos de inundação, de alagamento mesmo, risco geológico. Então, é bom você trabalhar com o CEMADEM também, com as informações do CEMADEM para esses municípios que a gente não tem previsão de nível do Rio Doce, tá bom? Obrigado, Bernardo. E é importante ele manter contato com vocês. Eu pedia só que todo mundo que não estivesse falando, fechasse as câmeras, tá? É que era importante para melhorar a qualidade da transmissão. Então, as duas coisas que eu falei, CEMADEM, que dá os alertas de desastre natural do país, tá certo? Que também fica acompanhando com sua sala de situação, que eles têm 24 horas por dia, o território nacional, e ele deu um alerta hoje
para o governador Valadares, ele tem um alerta aberto para o governador Valadares, aqui foi dito isso, e também essas questões ligadas à CPRM. Então, quem não é cadastrado na lista de e-mails da CPRM era importante receber, ou procurar diretamente no site. Então, nós temos também o Júnior do comitê. Júnior. Boa tarde, Júnior Lopes, do CBH Doce, Prefeitura de Colatina. É mais para agradecer à Agência Nacional de Águas por essa reunião e os parceiros, né? CPRM, CEMADEM, o Operador Nacional do Sistema, bom, todos os parceiros pelo até o além da informação, de disponibilizar informações que não são divulgadas oficialmente, né, para a gente entender melhor os cenários aqui da situação. E pelo que foi exposto, né, a situação ainda é incerta, alguns municípios são mais suscetíveis à inundação do que outros, em função da cota, né, de cada um deles, então é importante a gente continuar, né, essa interação. O comitê se coloca à disposição também para poder fazer essa interlocução e o grupo, né, de WhatsApp do sistema de alerta funciona bem. Então, se tiver alguém que ainda que não participa do grupo, né, é porque as respostas do CPRM, do CEMADEM, principalmente o CPRM e as usinas, né, eles estão sempre disponibilizando informações. Então, falar da importância dessa reunião de hoje e que a gente precisa continuar atento aí às informações para poder acompanhar o monitoramento. Seria essa a informação. Ok. E por parte da Ana, como eu disse, a Ana recebendo informações dos parceiros de que é uma situação que merece que seja externalizada através de uma reunião como essa, ela realiza na maior agilidade possível, tá certo? Ontem recebemos essas solicitações e hoje estamos realizando a reunião, tá certo? Então, a agência é muito ágil em realizar esse tipo de reunião, que não é a reunião de alerta. Nós não estamos aqui, nós não tem essa reunião, não tem esse sentido. Ela dá tendências, os alertas são dados pelos órgãos que fazem isso, que são a CPRM, o Centro Nacional de Alerta e Desastre e as usinas, tá certo? Essa reunião tenta trazer as melhores informações disponíveis e colocar para todos. A Lucinha gostaria de comentar. Lucinha, por favor. Primeiro, eu queria saber se vocês estão me escutando. Estão conseguindo escutar? Estamos. Só duas coisas, né? O Loz acabou de citar a questão de grupo de sistema de alerta, Joaquim. A gente tem um grupo criado em 2020, foi criado até pela Ardoce, essa Associação de Municípios, quando a gente estava naquela época da pandemia, para poder fazer uma discussão com coordenadores de defesa civil. Então, é um grupo assim, que é um grupo dos coordenadores da defesa civil, dos municípios atendidos pelo sistema de alerta, onde a gente tem, né, o Vinícius Romano já estava lá, da ANA, representantes do IGAN e da AGER também, e tem representantes também da Câmara Técnica de Eventos Críticos do Comitê do Doce e da Agência de Bacia. Então, esse é um grupo mais restrito para o pessoal até poder conversar, os coordenadores, facilitar a interlocução entre os coordenadores, né, da Defesa Civil. Se alguém tem alguma dúvida, que foi o que aconteceu ontem, né? Ontem à tarde, eu estou em Valadares, né? Eu estou na CTGEC, no GT Cheias, do CBH Doce, mas eu moro em Valadares. Ontem, assim que um representante, se não me engano, foi o Paulo, inclusive, de Linhares, informou sobre fake news e o Júnior Loss também comentou, imediatamente a gente já teve uma resposta do coordenador da Defesa Civil de Valadares, colocando que era fake, colocando uma mensagem lá falando que a informação não era essa, e logo depois foi desencadeada já, né? O Vinícius sempre muito atento a essas coisas, para a gente fazer essa reunião. Então, para os coordenadores da Defesa Civil dos municípios atendidos pelo sistema de alerta, são 16 municípios, né? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma questão, esse grupo é o local também, né, para a gente colocar o que está acontecendo entre os coordenadores, um comunicar com o outro e facilitar esse trabalho também de monitoramento. Lá também está toda a equipe da CPRM que faz os boletins, né? Então, assim,
assim, a gente mantém vamos colocar assim, esse grupo sendo um grupo menor, do WhatsApp, para a gente poder facilitar essa conversa e não ter muita interferência, né? E para os membros de comitê, qualquer coisa que chegar também e tal, a sugestão é sempre usar o presidente da Câmara Técnica, né, de Gestão de Eventos Críticos, CBH12, do nosso comitê de integração, que no caso é o LOS, que está lá no grupo, está atento também o tempo inteiro, para a gente facilitar essa interlocução entre esses atores, que são aqueles que precisam ter informação de qualidade para desencadear, né, as ações nos municípios, para a gente ter efetividade nessas ações. Eu queria só complementar, né, porque o Carlos Eduardo aí do Piranga, do CBH Piranga, presidente do CBH Piranga, ele falou com relação a previsões e tal. Eu queria pedir para o Bernardo, né, de questões que a gente já colocou em sala de crise anteriormente, né, com relação a alguns locais que tinham algumas informações que às vezes não chegavam no tempo certo, alguns problemas com algumas estações, das estações que eles colocaram ano passado também. Eu acho que adicionaram algumas estações para melhorar algumas informações em alguns locais específicos, e também que nós estamos atentos até à articulação, às vezes a gente já teve problema em alguns locais, de informação que às vezes atrasava e tal, e hoje, através do GT Cheias, né, do CBH12, a gente está fazendo articulação diretamente com as usinas, conversando, fazendo esse caminho das usinas com a CPRM também, para a gente ter informação de qualidade, sempre contribuindo para que os boletins do sistema de alerta tenham as melhores informações para subsidiar as ações dos coordenadores de defesa civil. Era mais esse relato que eu queria fazer, mas eu queria ver se o Bernardo comentava, porque eu acho que teve, né, Bernardo, adição de estações em alguns pontos, e é isso, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Sobre as estações, realmente o sistema de alerta é um processo de melhoria contínua, né? Cada ano a gente desenvolve mais, a gente vê as fragilidades, tenta melhorar, então a gente tem essa necessidade de monitorar mais pontos na bacia, sabe? Então a gente tem evolução. E então assim, de ponto novo de monitoramento mesmo que a gente colocou, foi em brecha, tá? Brecha jusante, a gente colocou uma PCD lá, para a gente ter esse dado de forma automática, mas esse dado não está disponível para o usuário, é um dado que a gente usa na nossa modelagem e a gente recebe no sistema, mas não está disponível para o usuário. Até porque é um dado que está fora da área urbana, eu acho que fica um dado meio perdido ali para o usuário, sabe? Fazer alguma análise. E o que a gente teve um ganho muito grande com essa parceria nossa, né, com a agência, com o comitê de bacia, foi essa intermediação junto às usinas, que tem usinas que elas não fazem a transmissão ainda do dado da vazão defluente ainda de forma telemétrica, automática, né? E a gente a gente tem uma equipe de plantonistas que fica 24 horas entrando em contato com observadores com essas usinas para inserir o dado manualmente no nosso sistema. E a gente teve um ganho muito grande com Mascarenhas, que depois que vocês interviram, que a gente conseguiu marcar a reunião, a gente agora consegue receber o dado de forma horária também de Mascarenhas, e como a previsão de Colatina ela é muito curta, né? O tempo que a gente tem para fazer a previsão é muito pequeno, e tinha uma defasagem de dados de 2, 3, 4 horas, a gente teve um ganho muito grande nessa previsão. Então, foi isso, sabe? No geral, acho que foi isso que aconteceu. Ok, Bernardo. Essa reunião, ela, claro, ela tenta antecipar também providências, né? Então, essas coisas que foram colocadas são cumulativas, quer dizer, o ano passado se discutiu isso e está num processo de melhoria, já aqui está relatando aí a melhoria com a intermediação de todos para o recebimento de informações por parte da CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Alguém mais gostaria de marcar a presença com algum tipo de comentário? Bom, então, essa reunião, como eu disse, o assunto chegou ontem em função de termos muitas informações desencontradas, que as pessoas começaram a questionar, no sentido que estavam recebendo esses apps, esse tipo de coisa. Eu tomei a liberdade de marcar essa reunião o mais oportunamente possível, que foi hoje à tarde, foi quando era viável marcar, né, porque daria tempo de todos poderem participar e se preparar para essa reunião. E nossa perspectiva é manter o sistema de acompanhamento que está oficial, que está sendo feito, mas também realizar reuniões como essa esporadicamente. Então, se nada acontecer de diferente, ou seja,
se não tiver nenhum evento que motive a realização antecipada da reunião, nós estamos programando a próxima reunião desse grupo para o dia 20 de fevereiro. Então, 20 de fevereiro é aquele período que os órgãos ainda colocam sempre de 3 semanas, 4, que é ainda uma boa perspectiva de previsão. Então, está dentro dessa perspectiva de previsão. Então, dia 20 de fevereiro, uma terça-feira, às 15 horas. Essa é a reunião agendada. Mas, se algum dos parceiros assim colocar para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico a necessidade de fazermos uma reunião antecipada, nós fazemos. A hora que for possível, sábado, domingo, o dia que for necessário. Temos, então, só mais Paulo para fechar nossas participações. Paulo, por favor. Só uma última perguntinha. Essa chuva, essa cheia do Doce, essa chuva ela começou em Valadares? Só para curiosidade, eu não peguei o início dessa reunião. Ela começou em Valadares ou de Valadares para cima? Paulo, para a gente não repetir a reunião, eu vou pedir para alguém explicar, mas o que era importante é que essa reunião fica gravada. Então, vai ficar disponível no canal da Ana no YouTube. Então, você pode assistir a integralidade da reunião todinha e assistir o início dela, que foi mostrado como ela veio se desenvolvendo, tá certo? Mas não começou em Valadares. Pronto. Então, tá bom, obrigado. Não, tranquilo, mas procure o canal da Ana no YouTube, que essa reunião vai estar lá. Eu não sei se imediatamente ao término dela, porque precisa de um tempo para colocar, mas é muito breve o tempo para ela estar disponível, tá? Mas foi generalizada na bacia como um todo. Alguém mais? Então, eu só me resta agradecer a todos pela presença. Eu sei que é sempre complexo fazer a reunião agendada de um dia para outro, mas o assunto merecia. Então, acho que todos vão concordar da necessidade de termos realizado essa reunião, até para mostrar como é feito o acompanhamento, os dados atuais e também a perspectiva futura, pelo menos para os próximos 15 dias, 30 dias, 20 dias. Tá certo? Então, eu, nesse momento, então, declaro encerrada a nossa reunião de hoje e conclamo a todos a ficarem atentos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada.